Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso aulão de vésperas no Aprova Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho com você a respeito de conhecimentos gerais. O que eu fiz então? Eu peguei os temas aí que mais têm caído nas últimas provas de conhecimentos gerais, alguns dos assuntos que eventualmente a gente não trabalhou lá na nossa parte teórica, para a gente aprender esse conteúdo e ao mesmo tempo revisar, vendo lá, eventualmente, como é que a banca pode cobrar esse tema. Portanto, vamos perder tempo não? Vamos lá para a nossa primeira questão. Lembrando para você que a banca CESP-UNB é a banca da pegadinha e, portanto, a gente tem que estar muito atento lá na enunciado da questão, porque o enunciado, muitas vezes, nos traz aí as indicativas daquilo que a gente pode ter como afirmativa correta ou incorreta. Lembrando para você que também é muito comum que a banca troque lá algum termo para poder confundir o candidato. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. Bom, pessoal, a nossa primeira questão é uma questão aí que nós adaptamos, né? Para a gente ver um tópico novo de conhecimentos gerais, foi aplicada para a prova do MPE de Goiás, desse nosso ano de 2018, e ela diz assim: na atualidade, o Brasil passa por um período de reformas gerais em assuntos básicos e relevantes para o cidadão. Sobre a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, julgue o item a seguir. A reforma trabalhista foi aprovada e entrou em vigor em 2017. Já a reforma previdenciária terminou o ano de 2017 sem aprovação pelo Congresso Nacional, insistindo o governo na sua aprovação no ano de 2018. Então vamos lembrar, pessoal. Primeiro, o que a gente tem que lembrar a respeito dessa temática, né? Nós temos que nos recordar que o Brasil recentemente aprovou uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista modificou lá uma série de tópicos relativos à consolidação das leis do trabalho, criando, por exemplo, a figura do trabalho intermitente, possibilitando lá que o trabalhador entrasse em comum acordo com o seu empregador para pedir demissão, sacando aí uma parte do seu fundo de garantia por tempo de serviço, e foram modificadas aí outros tópicos, dentre elas a extinção da contribuição sindical obrigatória. Bom, dentro desse cenário, a gente sabe que essa reforma já foi aprovada, já foi promulgada pela Presidência da República. No entanto, nós ainda não mexemos na reforma previdenciária. Bom, a questão que às vezes o aluno se pergunta é a seguinte: professor, há necessidade de uma reforma da Previdência? Há. O modelo apresentado pelo presidente Michel Temer é o mais adequado? Na minha modesta opinião, não. E vamos justificar por quê. Primeiro, o sistema previdenciário brasileiro, e aí nós estamos falando claramente do regime geral de previdência social, tem um grave problema. O regime é de solidariedade intergeracional. Portanto, a geração atual contribui para a geração que já se encontra aposentada ou que é pensionista. O problema é que essa contribuição depende lá de uma contribuição entre 8% a 11% da remuneração por parte do empregado. Obviamente que eles têm que estar como um empregado registrado, portanto com vínculo empregatício, ou ainda estar na condição de trabalho temporário com contrato de trabalho, ser um microempreendedor individual, ser um autônomo e recolher a sua autonomia. Do outro lado, nós temos a contribuição do empregador, que é de 20% sobre a folha de pagamento. Observe então que é um tributo muito pesado para as empresas e é criticado exatamente por isso, porque ele desestimula a formalidade da mão de obra, já que ele é cobrado basicamente em cima da folha de pagamento. Portanto, a firma tem estímulos para poder
contratar o trabalhador e registrar um valor de salário menor do que ele recebe na prática, o famoso pagar por fora, a firma pode ainda manter o trabalhador na condição da informalidade, ou mesmo quando a firma não é registrada e, portanto, não tem como registrar o trabalhador. Por um outro lado, a gente sabe que essa contribuição, por pesar para a empresa tenta também mecanizar, automatizar, informatizar, botar técnicas modernas de gestão que vão dispensar mão de obra, ganhando aí em produtividade com a mecanização, com a robotização, com a informatização do processo de produção de bens e serviços. E isso, obviamente, não é favorável para o trabalhador e também não é favorável para o caixa da Previdência. Mas ocorre também que a dinâmica demográfica está sendo alterada. Nós estamos saindo basicamente de um país jovem, população de 0 a 19 anos, para cada vez mais sermos uma população de adultos e, no futuro bem próximo, cada vez mais presente de idosos. O Brasil passa lá por uma transição demográfica. Bom, se o sistema é de solidariedade intergeracional, eu tenho então, obviamente, um número cada vez maior de usuários no momento futuro para um número cada vez menor de contribuintes no momento presente. E, portanto, há uma necessidade muito clara de se reformar essa Previdência. Porém, toda reforma previdenciária impacta lá alguns direitos. E é óbvio que isso tem que ser pactuado com o conjunto da sociedade. Pessoas, por exemplo, que estão muito próximas ou ainda que estão em processo de aposentadoria, não podem ser impactados por uma mudança dramática de regras aos 45 do segundo tempo. Há de se considerar também que há uma diferença fundamental entre o trabalhador urbano de um trabalho relativamente leve, de um trabalhador agricultor rural, né, que trabalha com a lida no campo. Determinadas profissões tem que se ter lá um certo cuidado, por exemplo, como policial, que muitas vezes arrisca a própria vida no cuidado com a sociedade e, portanto, talvez não seja adequado que ele se aposente com a mesma idade ou tempo de serviço que um trabalhador comum. Da mesma maneira que isso pode ser extensível a outras categorias, por exemplo, como aquele técnico em radiologia que se expõe diariamente a uma determinada carga de radiação. Há de se observar de maneira muito clara o trabalho das mulheres, que muitas vezes têm um trabalho aí fora de casa e ainda chega em casa, infelizmente, num país machista como o nosso, ainda tem que cuidar da casa e cuidar das crianças, da prole. Portanto, todas essas questões têm que ser analisadas com muito cuidado, de maneira muito transparente, num diálogo com a sociedade, com a academia, tentando encontrar alternativas para o modelo que aí está. Bom, mas diante disso, é preciso a gente lembrar que a reforma previdenciária proposta por Michel Temer foi uma reforma, no entender deste professor, né, que aviltava boa parte dos direitos, né, adquiridos, sobretudo por aqueles que estavam muito próximos de se aposentar. Da mesma forma, tratava lá do benefício de prestação continuada, sendo ele garantido somente para pessoas com mais de 70 anos, e isso inviabiliza o atendimento, sobretudo da nossa população do campo, de uma população nordestina, sofrida, que não tem expectativa de vida para chegar até os 70 anos. Portanto, né, há de se ter todos esses cuidados com um cálculo atuarial correto. Vamos voltar para a questão? Lembrando que essa reforma do Temer não saiu do papel. Concorda aí? Então vamos lá. A questão diz o seguinte, né? A reforma trabalhista foi aprovada e entrou em vigor em 2017. Já a reforma previdenciária terminou o ano de 2017 sem aprovação pelo Congresso Nacional, insistindo o governo na sua aprovação no ano de 2018. E até o momento da gravação dessa nossa aula, obviamente que ele não foi aprovado. E nós já temos um novo presidente eleito do Brasil que provavelmente encaminhará isso, né, para a próxima legislatura.
Portanto, as afirmativas, estão todas corretas. Essa afirmativa é verdadeira. Vamos para a próxima. A nossa próxima questão também é lá uma questão adaptada, né, do MPE de Goiás para auxiliar administrativo do nosso ano aqui de 2018. Né? E a questão diz assim para a gente: a Catalunha é uma região administrativa espanhola localizada a leste do seu território e composta por 4 províncias, sendo Barcelona a sua capital. No ano de 2017 e início de 2018, tensões rodeiam a região, com razão das tentativas de independência da Catalunha em relação à Espanha. Julgue o item. O Tribunal Constitucional da Espanha proibiu a realização de qualquer plebiscito que tivesse como objetivo consultar a população acerca da independência da Catalunha, motivo pelo qual não houve plebiscito. Então isso aqui é típico, né, de banca CESP-UNB. Ele coloca lá uma afirmativa que é correta até um determinado ponto. De fato, o Tribunal Constitucional da Espanha havia proibido a realização de qualquer plebiscito que tivesse como objetivo consultar a população acerca da, vamos corrigir aqui, né? Acerca da independência da Catalunha. Até aqui tudo correto. O final está errado, motivo pelo qual não houve plebiscito. Na realidade, o plebiscito ocorreu. O que não foi admitido pelo governo da Espanha, que à época era comandado pelo espanhol Juan Carlos Rajoy, e nós sabemos que houve aí a determinação constitucional do Tribunal, né, Superior da Espanha pela prisão dos líderes que levaram o plebiscito adiante, independente da posição da Constituição espanhola. E, portanto, né, uma dessas lideranças chegou a se refugiar lá, o presidente da Catalunha, em alguns países europeus. Portanto, é um clima de tensão. A pergunta-chave é, professor, por que a Catalunha e o País Basco, lembrando que tem esse nome de País Basco, mas na verdade é uma província espanhola, né, que tem uma certa autonomia, mas não independência, como a Catalunha, querem a independência? Na verdade, o que ocorre é que os catalães e os bascos nunca se consideraram, pelo menos em grande parte, totalmente espanhóis. Muitos deles têm características culturais, étnicas, que lhes são muito próprias, e por isso que o governo da Espanha lhe concede uma certa autonomia regional, embora não a independência. Porém, com o agravamento da crise econômica mundial, atingindo sobretudo o grupo dos PIIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, alguns movimentos separatistas ganham força porque o governo espanhol de José Mariano Rajoy veio implementar uma série de políticas de austeridade dos gastos públicos, com corte de despesas, aumentando significativamente a taxa de desemprego e a queda da atividade econômica. Nessa situação, obviamente, os catalães e os bascos se consideraram, então, na iminência ou na possibilidade de se tornarem independentes da Espanha, algo que foi frustrado pela ação do próprio governo espanhol. Legal? Então, essa alternativa está incorreta. Vamos para a terceira. Terceira questão, uma questão aí de 2018, né? MPE Goiás de novo, diz assim: um dos maiores conflitos armados da história recente tem sido o conflito na Síria, que já ultrapassa 6 anos e já matou 450 mil pessoas. Sobre o conflito na Síria, julgue o item. A Síria vive um estado de guerra civil, conflito armado, interno, com o envolvimento de outros países, como a Rússia e os Estados Unidos, ambos contra o regime de Bashar al-Assad. Então, de novo,
A gente está trazendo aqui uma questão formulada tipicamente no modelo CESP-UNB, aproveitando e adaptando uma questão que foi aplicada em outra prova. Observe lá, de novo, o CESP traz o enunciado da questão e a afirmativa totalmente correta até um determinado ponto, quando então ele inverte lá uma parte final para induzir o candidato ao erro. A gente tem que ter muita atenção nesse tipo de questão. Eu quero lembrar que a Guerra da Síria faz parte de um movimento chamado de Primavera Árabe. A Primavera Árabe tem esse nome numa alusão a uma metáfora de um possível florescimento da democracia em países de maioria árabe e islâmica, entre o norte da África e a parte do Oriente Médio. Esse movimento começa lá com a deposição do presidente da Tunísia, o Ben Ali. De lá, ela vai para o Egito com a deposição do presidente Hosni Mubarak, de lá para a Líbia com a deposição do coronel Muammar Gaddafi, atravessa para o Oriente Médio com a deposição no Iêmen de Abdullah Saleh, e o movimento dos contrários ao regime de Bashar al-Assad, lembrando que ele já se encontra há mais de 16 anos no poder e que seu pai ficou mais de 26 anos. Então, no total, a sua família já governa na Síria há mais de 40 anos. Sendo assim, Bashar al-Assad era a próxima vítima dessa Primavera Árabe. Observe lá que Bashar al-Assad é de um grupo religioso chamado de Alauíta, que é um dos grupos minoritários dentro do islamismo. O grupo majoritário são os sunitas, que são maioria dentro da Síria, e nós temos um outro grupo, segundo mais importante, que são os xiitas, que são maioria lá no Irã. Lembrando, uma questão fundamental, que os sunitas são aqueles que acreditam, não só no Alcorão, como a revelação da palavra sagrada de Alá através do profeta Muhammad, que nós chamamos de Maomé, mas acreditam também na Suna, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, como indicativo da vontade de Alá. Os sunitas acreditam também que todo homem puro de coração pode ser um líder do Islã. Isso não é compartilhado pelos xiitas, que são maioria apenas no Irã. Eles acreditam que somente o Alcorão revela a palavra de Alá e que somente os descendentes diretos do profeta Maomé são dignos representantes do Islã. Portanto, há um conflito ali religioso entre grupos predominantes, que são os sunitas, e grupos minoritários, como os xiitas e os alauítas. Bashar al-Assad é alauíta e, portanto, ali há um conflito de origem política, mas também de origem religiosa. A grande questão, no entanto, é que Bashar al-Assad goza do apoio da Rússia. A Síria é uma inimiga histórica de Israel e Israel é um aliado histórico dos Estados Unidos. A Rússia, para contrabalançar o poder americano no Oriente Médio, apoia a Síria, inimiga de Israel, aliada dos Estados Unidos. A Síria, então, tem lá um contrato de venda de armas de 6 bilhões de dólares ao ano com o governo russo. O governo russo mantém um porto militar em território sírio e a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Sendo assim, a Rússia tem vetado todas as decisões do Conselho de Segurança que afetem lá a Síria e, portanto, protegendo o regime de Bashar al-Assad, irritando os Estados Unidos e, em contrapartida, irritando também Israel e os outros aliados americanos no Oriente Médio, como a Arábia Saudita e o Kuwait. Portanto, é um jogo de tabuleiro de xadrez que excede a questão do conflito sírio propriamente dito. Portanto, essa questão está incorreta. Está incorreta onde, professor? Aqui. Ela está incorreta aqui, quando ele fala lá, como a Rússia
e os Estados Unidos, ambos contra o regime de Bashar al-Assad. Na verdade, a Rússia não é contra o regime de Bashar al-Assad, portanto, essa alternativa está incorreta. Vamos para a próxima. Nossa quarta questão, 2018, uma nova questão adaptada, diz assim: o Brexit caracteriza-se pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Bom, primeiro, essa afirmação ela não é exatamente correta de todo, embora a gente vai considerá-la correta para a prova. É que, na verdade, quem está deixando a União Europeia é o Reino Unido, que é composto lá pela Inglaterra, pela Escócia, pelo País de Gales e pela Irlanda do Norte. A Grã-Bretanha é um conceito um pouco maior do que o Reino Unido. Bom, mas a prova colocou lá a Grã-Bretanha como sinônimo do Reino Unido. E, de fato, o Reino Unido está de saída da União Europeia. A União Europeia é o que nós chamamos de União Econômico-Monetária. É um megabloco econômico que pressupõe a livre circulação de mercadorias e serviços, uma tarifa externa comum entre os países do bloco para aqueles que não são de dentro do bloco, a livre circulação de mão de obra, a chamada zona Schengen, uma moeda única, que é o euro, que, diga-se de passagem, o Reino Unido não adota, ele adota a libra esterlina, ele permaneceu na sua moeda, e implica lá a livre circulação de capitais, uma política externa, uma política de defesa e uma política agrária comuns, embora a política de defesa nunca tenha sido colocada em prática. E há uma dificuldade muito grande na colocação de uma política externa comum pelo megabloco. Bom, a atual primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou lá um plebiscito para saber se a população britânica queria permanecer ou sair da União Europeia. E tome cuidado aqui para não confundir a União Europeia com a zona do euro. A União Europeia, no momento atual, é composta por 28 Estados-membros. Observe que a zona do euro é o conjunto de países da União Europeia que adotam o euro como moeda única. Nesse caso, apenas 17 países. Observe que os britânicos querem sair porque eles não aceitam a política migratória de abertura para acolhimento de refugiados vindos de áreas de conflito, sobretudo da África, do Oriente Médio e da Ásia, como o Afeganistão e o Paquistão. Eles também não concordam com os pagamentos que são feitos para a União Europeia. Eles alegam que eles pagam muito e recebem muito pouco da União Europeia. Por um outro lado, e de novo, no momento de crise, a população sempre tenta buscar um bode expiatório. E o bode expiatório da vez, diante da crise econômica global, que afeta a economia inglesa também, e os casos de atentados de terrorismo vinculados lá ao Estado Islâmico, que também atua dentro da Europa, a solução dos britânicos, então, foi sair da União Econômico-Monetária. Essa saída não é uma saída fácil, porque é uma série de acordos que têm que ser firmados, e a Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, já disse que os britânicos não vão ficar com o filé mignon, ou seja, eles não vão sair da União Europeia e continuar comercializando com a União com prioridade de compra e venda de bens e serviços e livre circulação de capitais. A Angela Merkel já disse com todas as palavras que se os britânicos querem sair, terão que assumir também o ônus dessa decisão. E é por isso que nós temos alguns britânicos hoje já repensando que talvez seja melhor rediscutir com a população, fazer um novo plebiscito para saber se de fato haverá o Brexit, a saída dos britânicos do Reino Unido, da União Europeia, ou não. Nesse caso, essa questão é verdadeira. O Brexit caracteriza-se pela saída da Grã-Bretanha
da União Europeia, alternativa correta. Vamos para a próxima. Quinta questão, uma questão de 2018, também adaptada, nos diz assim: empresas temem que ano já esteja perdido após a greve dos caminhoneiros. Apesar de analistas projetarem a recuperação, economia real sinaliza que estrago se prolonga. Sobre a greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio de 2018, julgue o item. Uma das principais reivindicações era a diminuição do valor do óleo diesel utilizado para abastecer os caminhões, que onerava o setor de transportes, o que foi concedido pelo governo. E ainda, atendendo a uma das reivindicações dos caminhoneiros, decidiu por isentar totalmente todos os caminhões com até 8 eixos do pagamento de pedágio nas rodovias federais. Bom, pessoal, a crise dos caminhoneiros pode ser olhada com 2 olhares distintos. Um primeiro olhar é o olhar relativo à oferta. Alguns colegas economistas, eu sou geógrafo e economista por profissão também, sou formado nas 2 áreas, geografia e economia, alguns colegas economistas afirmam que o governo Dilma manteve por um período muito longo um programa de renovação da frota de caminhões e, com isso, aumentou exponencialmente a quantidade de caminhões no Brasil, que não se fez acompanhar pelo devido crescimento da demanda por frete. Em virtude disso, você teve uma queda no preço do frete, porque todas as vezes que a oferta por parte dos caminhoneiros é maior do que a demanda, você tem uma queda no nível do preço, e que isso causou a greve dos caminhoneiros. Bom, eu particularmente, respeitosamente, discordo dessa opinião. Eu sou da opinião que nós tivemos lá uma renovação de frota, mas não houve nenhuma explosão, de aumento do número de caminhões no nosso país. Até porque o número apresentado lá por alguns colegas economistas mostra a quantidade de caminhões que entraram no mercado, mas não mostra a quantidade de caminhões que saíram do mercado, em virtude, eventualmente, de quebras de sucateamento, de troca de frota, etc. e tal. Por um outro lado, o que nós assistimos foi uma queda da demanda por frete provocada pela crise econômica mundial que atinge com força o Brasil entre os anos de 2014 até o presente momento. Em 2014, nós crescemos 0,5%, 2015, queda de 3,8%, 2016, queda de 3,67%, 2017, crescimento de 1%, e a previsão para esse ano, que inicialmente o governo tratava de um crescimento de 3%, deve ser lá de 1,37%. Um crescimento pífio diante de um crescimento mundial que, na média, deve ficar em torno de 3,5%. Por um outro lado, nós tivemos um aumento dos combustíveis provocados por uma política de liberalização de preço de combustível para a Petrobras. A Petrobras, que nos últimos anos viveu escândalos aí de corrupção, comandados aí em parte por uma diretoria que foi lá colocada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Progressista e pelo MDB, antigo PMDB, que sucatearam a empresa, provocaram alto endividamento, desvio de recurso, desvio de finalidade. Temer resolveu o caixa da empresa, pelo menos parcialmente, liberalizando o preço dos combustíveis e também do gás de cozinha. Resultado, o ônus do desmando ficou sobre a população. E aí, dentro de um cenário de queda da demanda por frete provocada pela crise econômica, liberalização do preço dos combustíveis, aumento do valor dos pedágios por reajuste anual, isso pesou demais para os caminhoneiros, que resolveram então fazer a paralisação. Eles conseguiram uma medida paliativa, que foi uma redução temporária no preço do diesel. Porém, não conseguiram a liberação
do pagamento de pedágio em caminhões de até 8 eixos ou mais de 8 eixos, porque isso seria uma quebra de contrato, claro, com as rodovias pedagiadas, basicamente concedidas à iniciativa privada. Portanto, essa alternativa está errada. Verifique aqui. Nossa quinta questão, então, flagrantemente incorreta, quando ele coloca lá por isentar totalmente todos os caminhões com até 8 eixos do pagamento de pedágio na rodovia federal. Alternativa incorreta, portanto, gabarito falso. Bom, pessoal, a gente viu aí um montão de tema interessante, alguns novos, outros nem tanto. O importante é a gente ter uma noção de como que a banca cobra. E a banca cobra assuntos aí que estejam em voga, mas sempre tome muito cuidado na interpretação da própria questão. Tudo bem? É pegadinha na certa. Um abraço grande para você. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!